Convido o Dr. Lourenço Stélio Rega para vir à frente. Saudemos-lo com uma salva de palmas. Eu não vou apresentar ele primeiramente como teólogo e doutor em teologia, mas eu vou apresentar ele primeiramente como mágico, porque como tal eu o conheci no primeiro encontro, como um homem habilidoso em entreter um público, fazendo peripécias que o mortal comum não percebe como é que ele faz. Mas o Lourenço é mestre em educação e também fez doutorado em ciências da religião e é o diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Nós nos conhecemos já há mais de década em encontros anuais, discutindo a formação teológica na América Latina. Eu desejo que você tenha a liberdade e a criatividade para nos falar hoje à noite. Obrigado, Martin. Obrigado, Martin, pela amizade que temos aí ao longo desse tempo. E é uma alegria estar com vocês aqui hoje e podermos refletir juntos sobre os temas desse congresso, que são temas fundamentais para agirmos como cristãos no dia de hoje. E antes da minha palavra, eu gostaria de apresentar a vocês alguns livros que a editora Vida Nova está disponibilizando em seu estande aqui para os participantes e ouvintes da internet. Poderão entrar no site da editora Vida Nova, é www.vidanova.com.br, e poderão também conhecer esses livros lá. O primeiro que eu apresentaria é este livro, Ética Cristã, Opções e Alternativas Contemporâneas, que é do Norman Geisler. É um texto interessante porque ele descreve aqui a ética hierárquica, isto é, quando há conflitos entre normas, como as questões são resolvidas dentro de uma visão de hierarquia. E questões simples que nós temos no dia a dia poderão encontrar resposta aqui. Na Bíblia, pelo menos, ele cita diversos exemplos. Quando os espias estiveram ali escondidos por Raabe, e Raabe mentiu, e ainda a Bíblia teve o registro dessa informação. Como lidar com esta verdade? As parteiras hebreias, quando consultadas pelos soldados de Faraó, e quando indagadas se estavam nascendo meninos, elas responderam não, e ainda foram abençoadas por Deus. Então Deus abençoa a mentira? Não, não é bem isso. Ele vai explicar como resolver isso, como entender por intermédio da ética hierárquica, isto é, os valores, os princípios, as normas estão hierarquicamente colocadas, mas não justapostas. Então é um livro muito interessante para você ler. Eu inclusive utilizo este princípio num dos livros que lancei por outra editora, Dando um Jeito no Jeitinho, onde para discutir o jeitinho, este livro me foi muito útil. Há um outro livro que recentemente foi publicado pela Edições Vida Nova, que é O Pastor Pacificador. É um livro interessante e de Alfredo Poiré, e esse livro vem do Pacemakers, isto é, os fazedores de paz. O mundo hoje necessita de paz, e os Pacemakers são um grupo que trabalham capacitando pessoas para serem pacificadores no seu meio ambiente. E nós cristãos temos uma das características do fruto do Espírito é a pacificação. Uma das características da bem-aventurança é a pacificação. E então este livro é um grande desafio. Há um outro texto também muito interessante, que aqui no Brasil há pouca coisa escrita dentro da concepção da teologia, muita coisa prática, mas do ponto de vista de uma teologia bíblica de família, é pouca coisa. E este livro é um destes poucos, de Andreas Kostenberger, Deus, Casamento e Família. Ele trabalha reconstruindo o fundamento bíblico sobre a família. Então, quem
trabalha com família poderá também considerar esse texto. Há um outro texto que nem sempre as pessoas gostam de ler, porque dizem que filosofia é a arte de explicar de maneira difícil que todo mundo já sabe de maneira fácil, né? Mas para que você não tenha muito dissabor e não tenha muito tempo, então tem a filosofia concisa, filosofia resumida, de dois autores, Divise e Moreland. Então vale a pena também você estudar esses livros e conhecer um pouquinho mais de filosofia, que é a base para que você conheça a ideologia deste mundo. E agora, recentemente, creio que é o último livro lançado pela editora Vida Nova, nós temos um livro que eu julgo também muito importante para o líder hoje, o membro da igreja, não só o pastor, o do Henry Cloud, Integridade. A questão fundamental é que nós acabamos confundindo cristianismo com atividade eclesiástica, e dá-me a impressão que as denominações e igrejas acabaram então se envolvendo num ativismo muito forte, e aí nós achamos que ser cristão é só trabalhar na igreja, mas ser cristão é ter integridade para começar. Nós podemos ter competência, mas é preciso primeiro ter integridade de caráter. Antes de fazer alguma coisa, precisamos ser alguém. Até Jesus, no Evangelho de Mateus, fala que pelos seus frutos os conhecereis, e menciona que a qualidade do fruto depende da qualidade da árvore. A qualidade do meu trabalho na igreja, do meu trabalho para o reino de Deus, dependerá da qualidade do meu caráter. Por isso este livro é importante, porque ele vai lidar com a integridade, que é aquilo que é mais importante para nós hoje, especialmente quando nós temos uma grande confusão com o evangelho da prosperidade em si. Então nós temos nesse sentido de trabalhar de maneira a considerar o evangelho a partir do sujeito e não a partir do trabalho. O trabalho é produto do sujeito. Então nós temos nesse sentido de ter uma visão um pouco diferenciada. Eu vou pedir ajuda lá para o Plínio, nosso contra-regra, se puder ir colocando as transparências também. Isso, muito obrigado. Aí nós vamos trabalhar, e hoje nós vamos trabalhar de maneira a estudar a nossa postura de eticidade no mundo sem Deus. Quer dizer, no mundo tem Deus, para nós tem Deus, mas é um mundo sem esse Deus que nós vivemos, conhecemos e ao qual seguimos. O mundo que temos hoje é um mundo que tem um Deus que é o próprio homem, o próprio ser humano, a própria mulher, e é isso que nós vamos trabalhar. Ser ético no mundo sem Deus. Eu gostaria de utilizar um texto como ponto de partida, que é Romanos 12, 1 a 2. E nesse sentido eu gostaria que você entendesse a profundidade deste texto. Na minha opinião particular, Romanos 12, 1 a 8 é o texto-chave. Na época que eu era criança diziam um texto áureo, um texto de ouro, texto-chave para o cristão. Nós, infelizmente, reduzimos o Evangelho, e aqui eu gostaria de iniciar fazendo uma provocação, para vocês depois até discutirem. Nós conseguimos reduzir o Evangelho não só a trabalho na igreja, mas conseguimos reduzir o Evangelho, sabe a quê? A salvação. E nós então temos como texto-chave para o cristão João 3,16, um texto fundamental de grandes verdades, e que na minha opinião é um texto fundamental para aquele que ainda não tem Jesus na vida, aquele que não se rendeu aos pés de Jesus, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, aquele que ainda não aceitou Jesus como seu dono, seu proprietário. Então esse texto é fundamental. Uma vez salvo, nós agora vamos viver esta vida. E nesse início de conversa, eu estou tentando provocar vocês um pouquinho, para que nós tenhamos condições de avançar um pouco mais. Vejam que nós traduzimos, as maiores traduções que temos no português, traduzem o imperativo em Mateus 28, 19 e 20, no ide, e ali não é no original o imperativo, ali é um auristo, segundo auristo,
que dá a ideia de uma ação completa, pode indicar uma ação ingressiva, isto é, ela está se completando. É uma ação vista como um todo, podendo ser um ingressivo, isto é, um ponto de partida para essa ação completa. O imperativo está no fazer discípulos, fazer seguidores, ser modelo de vida para essas pessoas. E a tradução ao português é impossível deste verbo ide, que nós traduzimos como ide. O aoristo é praticamente inexistente numa tradução em português, e mais ainda o aoristo ingressivo. Eu vou tentar traduzir aqui com um gerúndio para vocês, e ainda é provisória e precária essa tradução. Tendo ido, ou vou usar o infinitivo, ao ir. Em outras palavras, agora que vocês são salvos, agora que vocês se renderam aos pés, aos meus pés, vocês vão partir para este mundo. A vida vai ser natural para vocês. Fazer discípulos, esse é o desafio que eu deixo para vocês. Então, a estratégia de ação da igreja é fazer discípulos, fazer pessoas a partir do modelo nosso de vida. Não estamos falando em discipulado hoje, mas não custa eu dizer que o discipulado, muito mais do que transmissão de conhecimentos num encontro de estudo bíblico, é transmissão de vida, é transfusão de vida. Como a transfusão de sangue, eu faço uma transfusão do meu sangue para outra pessoa, ou vice-versa, aí é transfusão de vida. Daí a importância de nós entendermos que, como cristãos, nosso desafio é sermos cristãos, sermos seguidores de Jesus. Por isso, na minha opinião, o texto fundamental para o cristão, o texto fundamental para o não cristão, João 3,16, mas para o cristão, Romanos 12, 1 a 8. Se nos fosse impedido acesso às Escrituras, se ninguém conseguisse ter sequer gravado num pendrive as Escrituras, houvesse aí um hackerismo radical, tirasse tudo, apagasse tudo. Se nós guardarmos Romanos 12, 1 a 8, nós temos a essência do Evangelho a ser vivido por nós. Eu destaco na minha mensagem de hoje, na minha reflexão de hoje, os 2 primeiros versículos. O texto ali tem uma conjunção conclusiva, rogo-vos, pois, quer dizer, portanto, pode ser também, quer dizer, tendo em vista tudo isso que eu disse até agora, pode ver que Romanos 12, 1 a 8, capítulo 1 até o último versículo do capítulo 11, você tem a discussão teórica de Paulo sobre o Evangelho. A partir do versículo 1 do capítulo 12, ele passa a mostrar a vivência do Evangelho em si na prática. Quer dizer, tendo em vista tudo isso que eu disse para vocês, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, não baseado nos nossos méritos, mas na misericórdia de Deus. E aí vem o desafio, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Só essa expressão, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, já exigiria um investimento em nossa parte. Eu perguntaria para você, por que corpo? E eu vou falar muito para você hoje do Fred. Conhece o Fred? Friedrich Nietzsche. Nós vamos trocar ideia e mostrar como ele utiliza o conceito de vontade de potência, presente em nossa natureza, para ser o referencial ético e irresistível. Então, quando o texto de Paulo, Romanos 12, 1, fala entregar os corpos em sacrifício vivo, está falando entregar o corpo em sacrifício vivo, isto é, que eu vou morrer para o meu eu, para a minha natureza, mas vou continuar vivendo agora para Jesus. É o altar de Deus. O texto de referência cruzada aqui, direta, é Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Um outro texto de referência cruzada aqui, eu desafio você a fazer estudos de referências cruzadas na Bíblia, é muito interessante, é Lucas 9:23. Ausente na pregação hoje de muitos pregadores. E o texto diz de Jesus: se alguém quiser vir após mim, faça o quê?
negue-se a si mesmo. Não exalte-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. Quando a expressão a cada dia é apresentada por Jesus, indica que o Evangelho, muito mais do que trabalho, muito mais do que doutrina, muito mais do que liturgia, é estilo de vida a ser vivido no dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Nós paramos no Calvário com Jesus morto, Jesus abominado pelo nosso pecado, derrotado. Esquecemos que Jesus não parou na cruz do Calvário. Jesus prosseguiu. Jesus prosseguiu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Não vou aqui discutir a questão de cronologia, porque para mim Jesus morreu provavelmente na quarta-feira. Se você pegar no texto original, Mateus 28, versículo 1, você vai ver o seguinte: o findar dos sábados, provavelmente tivemos 2 sábados ali naquela semana, o sábado, que é o primeiro dia da festa dos pães ázimos, logo após a Páscoa, e depois o sábado normal da semana. Mas isso aqui vou deixar para o professor de exegese, para o professor de Novo Testamento resolver com você, tá bom? Então, Jesus fica 3 dias e 3 noites no sepulcro, e o que acontece com Jesus? Ficou lá, ressuscitou. Buda, Maomé, Confúcio e tantos outros líderes morreram e morreram. Jesus morreu e ressuscitou. Romanos 1:4 diz que Jesus é declarado o Filho de Deus, não pela sua morte, mas pela sua ressurreição. Não que a morte de Jesus não foi importante, ela foi importante porque sem ela não haveria ressurreição. Com a ressurreição, Jesus venceu a morte e nos dá a vida. E nós, lamentavelmente, no nosso Evangelho, nós paramos com Jesus morto. Tanto que nós colocamos a cruz como centro da história, e o centro da história, na minha opinião, tendo em vista esse texto de Romanos 1:4, é a pedra removida do sepulcro. Precisamos tirar Jesus do madeiro e fazer Jesus ressuscitar, para que nós possamos ter em nossa teologia um Jesus vivo. Tanto que Romanos capítulo 6 diz claramente, que se nós formos mortos em Jesus, devemos ressuscitar na novidade de vida, entregando nossos corpos instrumentos da justiça. Então, quando nós entregamos nossos corpos em sacrifício vivo, viva desse jeito, vivendo o Evangelho por intermédio do poder da ressurreição de Jesus, vivendo o Evangelho por intermédio da graça de Jesus, Ele nos fortalecendo para produzir em nós o fruto do Espírito, e não nós produzirmos esse fruto. E aí Romanos continua, porque ele diz o seguinte: esse é o vosso culto racional. Se eu quero adorar a Deus na minha comunidade, na minha igreja, aos domingos, ou seja, outro dia, a adoração pública é resultado da adoração particular, por intermédio da minha entrega diária, da minha dependência diária a Deus, entregando o meu corpo em sacrifício vivo. Texto, referência cruzada, aí está o que Paulo disse: a cada dia eu morro, a cada dia que eu levanto, eu não sou meu. E o texto então continua dizendo, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. A palavra mundo, aion, significa esta época, esta era, este momento, esta ideologia de vida que nós vamos vivendo ao longo dos tempos. Essa cultura que em que estamos inseridos. E o texto diz, não vos conformeis. A palavra conformar aí é uma tradução precária, porque o nosso texto em português nem sempre ajuda, nosso idioma. Mas você poderia traduzir, não modele a sua vida como este mundo modela. Isto é, os referenciais de valores, os referenciais éticos que você haverá de tomar como alguém que morre para este mundo e vive para Deus. Os referenciais não deverão ser os referenciais deste mundo, não deverão ser os referenciais desta época, desta ideologia. Mas, conjunção adversativa mais forte no grego, isto é, em vez de você modelar a sua vida como o mundo modela, e aliás a palavra modelar aí é a expressão antiga utilizada para descrever o papel do artista pintando algo ou esculpindo uma estátua.
com base num modelo. Então, em vez de você modelar a sua vida baseado no modelo que está sendo fornecido pelos meios massivos de comunicação, traduzindo aqui numa linguagem de hoje, para não nos confundirmos amanhã, né? Em vez de você modelar a vida como o mundo está lhe impelindo a modelar, transformai-vos. A palavra grega aí, da qual vem a nossa palavra metamorfose, uma mudança radical de vida. E o texto mostra o instrumento, pela renovação da vossa mente, pela reforma da vossa maneira de pensar, diz a tradução antiga, isto é, pela mudança da nossa estrutura mental, pela mudança dos valores e padrões éticos, os princípios éticos que tomamos como base para tomar as nossas decisões. Para que, uma oração final, uma conjunção final, com o objetivo de conhecer a vontade de Deus, que é pura, agradável e perfeita. Se eu quero conhecer a verdade de Deus, primeiro eu tenho de ter a mente renovada, que vai produzir uma vida transformada, metamorfoseada. Esta é a lógica do Evangelho, esta é a didática que Deus tem para a nossa transformação. Então, com base neste texto, eu posso caminhar um pouquinho mais e mostrar para vocês o desafio que é ser cristão no mundo de hoje. Nós vemos diversos cenários e tendências nessa virada pós-moderna, eu coloco entre aspas, porque hoje começarei a falar, amanhã espero concluir, explicando para vocês que a expressão moderna e pós-moderna estão desatualizadas do ponto de vista da teologia. Então, nesta virada pós-moderna desse século, nós temos alguns cenários e tendências, e nós necessitamos conhecer esses cenários e tendências para que nós não venhamos a modelar a nossa vida baseado em valores e princípios contrários e contraditórios aos princípios bíblicos. Não estou dizendo que a cultura é errada em si, mas estou dizendo que nós precisamos ter uma habilidade cristã de analisar a nossa compreensão deste mundo. Olha só o que eu coloco para vocês, se você puder ler. Qual é a força de modelagem e de resistência e de participação que a fé cristã oferece numa situação cultural caracterizada por palavras-chave que são como globalização, diferenciação, individualização, orientação para a vivência de uma satisfação imediata, de um bem-estar imediato. Como ser cristão, então, autêntico, num cenário com estas características? Como ser cristão de modo a conseguir ser cristão, a ser um exemplo? Uma vez dando uma aula de teologia, eu disse: Deus não fala, Deus não ama, Deus não vê, Deus não ouve. Certamente os alunos ficaram como vocês assim, silenciosos. Eu disse: Deus faz tudo isso, mas Ele não quer fazer sem deixar de nos usar como seus instrumentos. Deus quer amar o mundo por intermédio de nossos atos, por intermédio de nossa sensibilidade, do nosso olhar o próximo, o ver o próximo, as suas dificuldades, suas necessidades. Deus então vai derramar o seu amor por intermédio dos nossos atos, sentimentos e pensamentos. Deus vai falar por intermédio de nossos lábios, de nossos gestos, de nosso tom de voz. Deus vai caminhar neste mundo a partir dos nossos passos. Deus vai fazer ou não fazer coisas no mundo através e por intermédio de nós. Ele poderia fazer tudo isso sozinho, mas Ele quer nos dar esse privilégio. Por isso que há textos chaves nas Escrituras que mostram que a nossa palavra, por exemplo, deve ser agradável, temperada, e não destemperada. Então, nesse sentido, qual é o meu papel como cristão neste mundo? É eu me envolver e deixar-me levar por este mundo? Como vou viver esta vida e esse desafio como cristão? Eu aqui represento Deus, represento Jesus. Paulo fala que nós somos embaixadores de Deus. O embaixador representa um reino
E nós então representamos aqui o reino de Deus, dirigindo o nosso carro na rua, colocando os adesivos que queremos colocar entre os vizinhos do nosso apartamento ou da nossa moradia, no nosso trabalho, no nosso ministério. Ali nós estaremos representando Deus. É o privilégio que Ele nos dá. Ele poderia fazer tudo isso sozinho. Bom, por isso então precisamos conhecer, fazer uma radiografia deste mundo contemporâneo e saber como nós temos condições de, ao entendê-lo, reagir positivamente a ele. Então vamos a um retrato da realidade. Eu trouxe algumas expressões para vocês, que traduzem um resumo do vocabulário do cotidiano. Há um filósofo chamado Zeca Pagodinho. Ele diz o seguinte, numa música, Deixa a Vida Me Levar: fiz o que estava a fim de fazer, meu coração mandou, eu fiz. Há expressões que pessoas hoje no dia a dia utilizam, como: porque quando você se dá conta, já rolou. Ou, não há como resistir à natureza. Ou ainda mais, não deu jeito mesmo, a natureza falou mais alto. Bob Marley, da época, na década de 60, ele já dizia o seguinte: se você obedece todas as regras, acaba perdendo diversão. Hoje, mais comumente, nós vemos nas telenovelas, aliás, os meus alunos de ética tendem a assistir telenovela. Se não assistem, são reprovados. Por quê? Eu dou um roteiro de leitura para eles, leitura crítica de um meio massivo de comunicação. Então eles têm cerca de 6 a 7 perguntas que eles deverão responder depois de assistir 3 ou 4 capítulos, de preferência da telenovela das 9, que é a mais apimentada em termos de ética. Por que eu peço isso? Porque a telenovela é o ensino à distância gratuito de ética e moralidade para o povo brasileiro. Membros da sua igreja aprendem mais ética assistindo televisão, talvez com as mensagens que temos a pregar. Porque lá é a cores, bem dinâmico, muito mais do que muitas vezes nossos sermões. E hoje está sendo comum em muitas telenovelas a seguinte expressão: se isso te faz feliz, está certo, faça. Você não pode ter medo de ser aquilo que escolheu ser. Essa é a expressão muito forte hoje para os homoafetivos, que escolhem uma identidade sexual diferente da sua identidade biológica e biopsicológica. Então a expressão é essa: você não pode ter medo de ser aquilo que escolheu ser. Vá em frente. Nós temos os reality shows, o mais comum, BBB. A primeira apresentação dele, me lembro como se fosse hoje, o apresentador diz: olha, venham aqui assistir as intrigas, paixões e polêmicas, como chamada para que as pessoas se interessassem. E isso indica que estes são os instintos incontrolados do eu. Vivemos hoje uma erotização, vivemos hoje uma sodomização coletiva, onde o sexo virou não mais sexualidade, mas prazer de alguns poucos. Dentro deste retrato da realidade, nós temos também algumas questões muito interessantes. Há uma frase aqui de um ministro do Supremo, que ao aprovar a união homossexual estável, ele disse o seguinte: o órgão sexual é um plus, um bônus, um regalo da natureza, não é um ônus, um peso, um estorvo, muito menos ainda a reprimenda dos deuses. Eu nem vou dizer para vocês o que meu filho me disse logo que eu citei essa frase para ele. Nem vou dizer, por respeito ao ministro, embora ele por essa frase não sei se mereceria. Mas está indicando o seguinte: tudo no corpo é um plus. Talvez até ele tenha base bíblica, que a Bíblia diz assim: se o teu olho direito te faz escândalo, já arranca, né? Quem sabe ele até tem essa base bíblica. Mas aqui a confusão que este homem de alto estirpe, de alto cargo na área
judicial brasileira apresenta é algo estranho para um homem deste porte, porque nesta realidade o braço é um plus, o olho é um plus, o ouvido é um plus, tudo é um plus, desde que aquilo está me estorvando e eu decido o que é o que não é. Temos que avançar um pouquinho mais e conhecer o retrato da realidade que nós vivemos. A realidade que vivemos hoje defende uma autonomia, a ética do que você deve decidir o que achar melhor, você decide. Autonomia do indivíduo como parâmetro de verdade ética. Estava lendo há pouco neste livro aqui, Filosofia Concisa, um capítulo sobre a questão dos universais, nada a ver com aquela igreja, mas a questão dos valores e princípios aplicáveis a toda a natureza desaparecem hoje. Jean-François Lyotard fala sobre a pós-modernidade, ele fala da perda das metanarrativas, isto é, a perda dos princípios que são reguladores em si da própria vida, que servem para todos. Honestidade é para todos, a verdade é para todos, o respeito ao próximo é para todos. Então esses valores que são gerais, que são universais, dão lugar à autonomia do sujeito. Nós dizemos hoje na filosofia que hoje é a era da subjetividade. Podemos dizer que hoje a autonomia ela é contrária à heteronomia. A autonomia é o autos, eu próprio, nomia vem do grego nomos, lei. A heteronomia é a lei que vem de fora do sujeito. Se você for verificar no Éden, pena que o tempo não permite, em Gênesis capítulo 3, você vai ver que o diálogo da mulher e da serpente mostram uma declaração de independência que a serpente induziu tanto Adão quanto Eva a fazerem. Claro que os teólogos em geral e teologia popular da igreja falam que o primeiro pecado consistiu em desobediência, de comer de um fruto que não devia comer. E eu garanto para vocês que lendo cuidadosamente esse texto, você vai ver que o primeiro pecado é mais do que um fenômeno digestivo culinário. É muito mais do que isso. O comer do fruto significaria uma declaração de independência para o homem querer ser Deus. Nós nascemos como seres heterônomos, isto é, a fonte de verdade vem de fora de nós. A fonte da verdade ética, dos padrões de certo e errado, tanto que o nome do fruto era fruto do conhecimento do bem e do mal, que nós utilizamos muito na teologia, na filosofia, na lógica, utilizamos certo e errado. Nós caímos, portanto, num relativismo, onde cada um é dono da verdade. Não temos mais hoje, inclusive, um relativismo intelectual em que você até pode explicar a sua verdade. Nós temos hoje um relativismo não verbal, um relativismo baseado nos instintos e paixões. Não estou utilizando essa expressão instintos e paixões dentro da visão e do vocabulário psicológico, psicanalítico, mas dentro do vocabulário teológico e filosófico. Nós podemos desenhar um pouquinho mais ainda um retrato da realidade, conhecendo um pouquinho mais de Nietzsche. Para mim, Nietzsche é o subsolo da ética contemporânea. É uma ética de irresistibilidade à natureza humana, das paixões, dos instintos. Ele fala em vontade de potência, um vulcão que está ali para se manifestar. Por isso vivemos além do bem e do mal. Nós somos donos em si e fontes da verdade ética. E aí a ética do cotidiano acaba reduzindo a vida a uma natureza animalesca, ao individualismo, ao egoísmo, ao situacionismo, ao niilismo, onde a vida passa a ser sem sentido. Enfim, nós vivemos hoje uma sociedade que busca a gratificação ou o bem-estar imediato, que busca cada vez mais satisfações intensas. E aí eu posso discutir com vocês um pouquinho sobre a questão de modernidade, pós-modernidade, modernidade líquida, como Bauman tem falado, transmodernidade, como Dussel fala, ou modernidade tardia, como o sociólogo europeu fala, Giddens.
Na minha opinião particular, eu vou só citar hoje rapidamente, mas amanhã eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. Na realidade, esses dois movimentos de modernidade e pós-modernidade, na realidade são repetições da queda do homem no Éden. Vejam que estes movimentos da queda, cada um deles enfoca um aspecto da vida humana, um aspecto da característica humana. No primeiro Éden, temos Gênesis 3, na queda o homem e a mulher têm o desejo de ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando vem Descartes, quando vem Kant e outros filósofos da modernidade, chamado assim, na realidade o desejo é em pensar como Deus. Agora não é mais decidir, mas é pensar como Deus. Claro que Descartes ainda trabalha com Deus, mas a partir dele nós caímos no racionalismo. Logo em seguida, depois temos o desenvolvimento do pragmatismo. E aí o homem quer agir como Deus. Vem as duas grandes revoluções industriais, vem o tecnicismo, e chegamos até a Segunda Grande Guerra Mundial com o assolamento do mundo. E depois temos então agora, marca-se, não há data específica para a pós-modernidade, marca-se isso depois da queda do Muro de Berlim, alguns marcam isso depois da década de 60, enfim, seja como for, o desejo agora é de decidir, mas não só de decidir, conhecendo bem e o mal por si mesmo, agora é superar o próprio Deus, superar o ser humano como humano, além humano, como diz Nietzsche, a expressão alemã, Übermensch, é muito mais do que super-homem aqui. Deus então precisa morrer para que o homem seja o seu próprio Deus. Superando o humano, o meramente humano escravo, decaído, para você exaltar-se a si mesmo. Esse é o ponto em que nós estamos vivendo a pós-modernidade. Nada mais é do que uma repetição da queda no Éden, agora em outra intensidade, numa outra faceta da vida humana. Então, quando falar em modernidade e pós-modernidade, pensem nestas possibilidades. Então, nós vivemos hoje, para entrar um pouquinho mais a fundo no nosso tema, algumas matrizes éticas ou chaves de leituras da sociedade contemporânea. E eu entendo que existem muitas chaves, não teremos tempo de tratar delas hoje, mas vou pelo menos tratar duas delas. A primeira é a sociedade de gratificação imediata, sociedade do bem-estar imediato, pouco estudada em nosso país. E também a paixão e os impulsos internos como paradigma ético irresistível. E aí entra a filosofia e ética do Friedrich Nietzsche. Então, duas chaves de leitura que nós temos de compreender para não nos conformarmos com este mundo e termos uma vida transformada pela renovação da nossa mente. Antes de nós entrarmos numa discussão sobre a sociedade de gratificação imediata, é preciso que nós venhamos a discutir um pouquinho mais sobre o mundo desencantado. No passado o mundo foi desencantado. E o que nós entendemos como mundo desencantado na filosofia? Nós entendemos na filosofia o desencantamento do mundo como o ato de levar o mundo a perder a sua ligação com o transcendente. Em linguagem bem simples, poderíamos resumir assim. Então o mundo perde uma ligação com o transcendente, perde uma ligação com o além outro, e você passa a viver o mundo a partir da realidade em que você está. Seja uma realidade concreta, você pode tocar, seja uma realidade perceptível por sua mente, por seus sentimentos, enfim, por você mesmo. O mundo é só isso, nada mais além disso, a metafísica desaparece. Aqueles que estudam filosofia sabem bem que a filosofia hoje, primeira, não é mais a metafísica. A filosofia primeira, por um período recente, foi economia. A filosofia primeira hoje provavelmente é um existencialismo muito mais do que o profundo do que o existencialismo ateu de Jean Paul Sartre, o existencialismo da natureza, do instinto, na minha opinião, o existencialismo, talvez não concordem comigo, mas um existencialismo que vem desta visão da vontade de potência de Nietzsche. No passado o mundo foi desencantado
naquele segundo Éden, ou modernidade, para dar lugar à razão, racionalismo. Depois, para dar lugar à funcionalidade, ao pragmatismo, ao tecnicismo. Mais adiante, para dar valor e existência ao existencialismo, com Jean Paul Sartre, com o existencialismo ateu. E hoje o mundo está desencantado, isto é, sem Deus, sem um transcendente, para dar lugar às paixões, aos instintos individuais, que eu chamaria de instintivismo subjetivista. É uma redundância, mas não há como explicar diferente. Instinto já é interno e subjetivo já é interno. Enfim, esse é o mundo, em resumo, que nós estamos vivendo. Vamos andar um pouquinho mais, descrever um pouquinho mais sobre a sociedade de gratificação imediata. Podemos dizer a sociedade do bem-estar imediato. Sociedade pela busca imediata de mais sensações e cada vez maiores. A gratificação imediata tem sido a chave global para a interpretação da pessoa humana. A máxima, isto é, o princípio fundamental, a essência, o núcleo da sociedade de gratificação imediata é produzir experiências que venham a constituir o ser pessoa, para o qual importa alcançar o aqui e agora, uma vida boa, um projeto de vida boa. A própria insegurança do mundo de hoje reduz a capacidade de antevermos o futuro. Você não sabe se amanhã, ao chegar na sua empresa, você terá ali uma carta convidando você a deixar a empresa. Você não sabe se ao sair deste local, você vai de fato chegar em casa vivo. Você não sabe como vai ser amanhã, se vai haver um tsunami, se vai haver uma catástrofe mundial de grandes proporções, que aliás temos visto isso com grande frequência em todo o mundo. Então há uma insegurança em viver a vida hoje, muito mais do que no passado. Você não sabe se amanhã você vai sentir uma dor diferente e você vai para o médico e o médico vai dizer que você está com câncer, ou está com alguma doença desconhecida, uma doença incurável, que ao longo da sua vida foi assintomática e que agora te pegou de surpresa. Você não sabe, o mundo é inseguro, tudo é inseguro. Então cresce a pressão para esperarmos do momento presente tudo. As pessoas chegam a retrair-se até nos seus próprios ambientes com medo de manter relacionamentos de convivência. A sociedade de gratificação imediata, ela nos leva a uma vida de precariedade das posses. As pessoas estão sendo hoje adestradas pelos meios massivos de comunicação a olhar o mundo como uma grande quitanda, um grande supermercado, um grande container cheio de objetos que estão ali à disposição para você usar à vontade e jogar fora. O mundo inteiro, inclusive os seres humanos, passam a ser esses objetos para serem descartados. Então muitas pessoas acabam, para evitar a frustração, se retraindo e diminuindo a sua convivência, os seus relacionamentos. A isso me leva a um outro passo, analisando a sociedade de gratificação e do bem-estar imediato, que é a precariedade nos relacionamentos. Compromissos que sempre foram firmados no mundo inteiro, representados pela expressão até que a morte os separe, transformam-se em contratos do tipo enquanto a satisfação durar. Contratos que eram permanentes passam a ser temporários por definição e intenção. Quando alguém está se casando, muitas vezes o casamento já tem data de validade, como qualquer produto. Assim, laços de uniões são considerados objetos, não objetos a serem crescidos, desenvolvidos, mas a serem consumidos. Estão sujeitos aos mesmos critérios de avaliação do uso de qualquer objeto. Depois que você não quer mais uma camisa, um vestido, sei lá o que, você joga fora. Assim também as amizades. Zera-se o velocímetro dos relacionamentos a qualquer momento. Essa precariedade dos relacionamentos prossegue. Porque os relacionamentos então passam a ser transitórios. Podem ser rompidos a qualquer momento, se unilateralmente você se sente prejudicado. Tenho a partir de agora alguns modelos e exemplos que eu vou projetar para vocês. Até que a satisfação dure. Bruno Lombardi, isso não é
ruim falar, porque não é antiético, porque isso é publicado num livro dela, depois numa revista. O meu casamento não é uma fachada, mas se amanhã eu tiver vontade de ir embora com outra pessoa, eu vou. A vida é muito curta para ser vivida sob o peso da formalidade. Os relacionamentos, portanto, são precários. Enfim, nós vivemos uma ética dos instintos, onde a paixão, os impulsos internos são o paradigma, o referencial ético irresistível. A verdade, então, está centralizada não mais num referencial seguro, mas na individualidade do sujeito. E aqui eu crio uma expressão também bastante redundante, mas para tentar explicar. A verdade ética está centralizada no intrasubjetivo do eu, lá dentro de você, na sua natureza, muito mais do que na sua razão. Há então uma autonomia hoje radical do indivíduo, não só uma autonomia de querer ser como Deus, não só uma autonomia de querer pensar como Deus, não só uma autonomia de querer construir como Deus, agora a autonomia de ser Deus, de ter um Deus morto. Há, portanto, uma busca pelo imediato, pelas sensações agradáveis e intensas. Já que o Deus onipotente está morto para a cultura presente, o Deus presente, que é o próprio ser humano, não é onipotente, não é infinito, não conhece o futuro, não é, portanto, presciente. Ele então deseja viver o aqui, o agora e o já, e o este momento. Uma outra expressão interessante de uma outra artista, Letícia Spiller, ela diz o seguinte: há horas, e desculpem dizer isso aqui de um tempo, mas é o que está escrito, há horas em que eu fico com muito tesão em mim mesma, em que eu olho no espelho e penso, uau, que delícia, eu não preciso de ninguém, só de mim mesma. Imaginem só o egoísmo, o narcisismo muito forte nessa expressão. Rodrigo Santoro, ele chega a dizer, siga os meus instintos, eles é que me dizem o que é verdade e o que não é. Gisele Thier chegou a dizer, não posso dizer que nunca ficarei com uma mulher, não sei, nunca pensei sobre isso, até agora os homens sempre me satisfizeram. Então não experimentei para saber o que é certo e errado. É experimentar, se você gostou, tudo bem, é certo, se você não gostou, é errado. A Narcisa, ela diz o seguinte, Tamborindegui, ela diz o seguinte, está difícil encontrar homem legal no mercado, os poucos que tem estão virando gays, mas sexo não é problema para mim, eu tenho amigos só para isso. Grazi Massafera disse, se eu fosse homem eu transava comigo mesmo. A Alessandro Slaviero, de outro lado, disse, sou convencional, bem resolvido, heterossexual, não gosto de dividir mulher com ninguém. Já é o outro lado da história. Mas ninguém está livre. Estava em São Paulo quando o prefeito deixava colocar outdoors na cidade e vi esse outdoor na época do carnaval. São dois preservativos. O preservativo do lado esquerdo diz assim, é um preservativo que está com duas asas de anjo e auréola. Provavelmente alguém que é fiel, a sua esposa, etc. Então diz o seguinte, ninguém está livre, né? Não importa de que lado você está, do lado do bem ou do lado do mal, do lado da direita, que é um preservativo com 2 chifrinhos e um rabinho. Use camisinha. Em outras palavras, ninguém está livre. Todos devem seguir esse princípio. Achei na revista Veja uma capa muito interessante, a maconha quase liberada. Lá dizia o seguinte, a questão não é mais saber se um jovem vai experimentar a erva, a pergunta é quando fará isso. O que o jornalista quis dizer? Não tem jeito, você vai cair mesmo, vai acabar se drogando, todo mundo acaba, então segue, você vai seguir todo mundo. A questão não é essa, a questão é quando. Ele não está perguntando o que é certo e errado, ele só está dizendo para você a questão temporal. Se prepare. Eu estava andando outro dia em São Paulo, e aí um carro da frente parou, e eu tirei uma foto, preservando a placa dele, e a foto é essa aqui, da EcoSport, deixa a vida me levar, mais ou menos como aquele princípio do filósofo Zeca Pagodinho.
Essa é a razão de vida. Deixa a vida me levar. Eu não tenho padrões, princípios, não tenho valores. Se é isso, acabou. A vida leva e eu acompanho. No México, há cartazes, há pôsteres em toda a cidade da José Cuervo, que é uma bebida alcoólica. E ali tem a expressão em cima: tu vida és hoy, isto é, a tua vida é hoje. Poderia até dizer, a tua vida é agora, aproveite este momento. A sociedade de gratificação imediata, ela tem também, ao ser experimentada, algumas consequências. Eu cito algumas delas, dentre muitas. A primeira é que a concepção histórica se altera. Os atos não são mais singulares, isto é, eu estou agora me relacionando e convivendo com a minha esposa, eu estou agora construindo a história de vida com a minha esposa, isso é algo singular, é algo presente, é algo que não pode ser repetido esse momento. Eu não vivo num eterno retorno. Portanto, este momento é o mais importante de todos, que vai construir o momento seguinte. A vida, ela é repleta de singularidades, e em cada singularidade eu secciono para saber como eu estou vivendo essa singularidade, porque ela é única. Eu não vivo num eterno retorno, mas na sociedade de gratificação imediata não, vivemos um eterno retorno. Já falaremos isso quando falarmos de Nietzsche. A concepção histórica, portanto, se altera, porque se tudo se repete, o relevante é o agora, porque o amanhã vai ser o agora de amanhã, vai se repetir. Há uma perda, portanto, de referencial e significado de vida, com a dissolução da capacidade de classificar historicamente a sua própria época, o seu próprio dia a dia. Você não tem como classificar, tudo é igual. O importante é que o igual seguinte seja melhor igual do que o igual anterior. Portanto, há uma inversão dos polos de esperança escatológica para a imanência do paraíso aqui e agora, paradise now. Vamos viver o aqui e agora, porque amanhã não tenho certeza. A sociedade então deixa de ser um lugar de vivência simbólica da transmissão do infinito para o finito, porque você está sozinho, não existe mais ninguém. Daí os profissionais da área de saúde, de psicologia, hoje terem de tratar muito das patologias da solidão. Há, portanto, uma contração do ego, uma contração da geografia pessoal. O mundo válido não é mais o mundo da comunidade, não é o mundo mais da convivência, do relacionamento, do dar-se um ao outro, do sentir a carência do outro para atender a sua necessidade. O mundo agora válido é o mundo da própria pessoa. Há uma perda das relações tradicionais, portanto, de comunidade. E aí então nós podemos partir para trabalhar um pouquinho e ver que o transfundo, uma chave de leitura por trás dessa sociedade de gratificação imediata é o próprio Friedrich Nietzsche, porque ele dá a leitura ética para esta compreensão de mundo. Ele fornece a lógica, fornece a razão para a superação da contradição, dando à pessoa os instrumentos, as ferramentas para navegar na vida, no encontro do seu próprio eu, dando à pessoa uma sensação de potência e de potência contra a ordem estabelecida. Para você entender Nietzsche, existem muitos conceitos chaves, dos quais destaco 3 conceitos. Primeiro conceito do eterno retorno, aliás, da vontade de potência, que é um vulcão que se nos apresenta, vulcão dentro de nós, que vem na nossa interpretação de Nietzsche da nossa natureza, do nosso instinto humano, do nosso desejo de ser mais do que nós mesmos. O eterno retorno à repetição da vida e o além-homem, Übermensch, que alguns traduzem devidamente como super-homem, é a superação do humano. O além-homem de Nietzsche pode ser também resumido em 2 pontos essenciais.
No além homem há uma transformação de valores, em que ele fala na transvaloração de todos os valores. E eu coloco na projeção para vocês aqui, e eu gostaria que vocês lessem e entendessem que eu revisei isso diversas vezes, de maneira que não há erro de digitação. Quais são os valores inferiores do Übermensch, do além-homem? Os valores inferiores são humildade, piedade, amor ao próximo, bondade e objetividade. Para Nietzsche, valores inferiores. Para a ética evangélica, para a ética bíblica, esses valores não são inferiores, são superiores. Por isso que há uma transvaloração de todos os valores. Para ele, os valores superiores são orgulho, personalidade criadora, risco sem medo, amor ao distante, que é a busca do super-homem, do Übermensch, do além-homem em si. Nietzsche faz uma crítica à moral tradicional. E eu creio que até ele tenha muita razão em algumas críticas que ele faz à moralidade da época, que era extremamente legalista. Mas dentro da sua crítica há questões que nos tocam e que nós precisamos considerar. Ele, por exemplo, rejeita a moral kantiana, a moral do imperativo categórico, do dever ser, do imperativo hipotético. O imperativo, então, é uma máquina para dominar os outros, em que o prazer é negado e trocado pelo dever. Há um livro muito interessante, já esgotado, lamentavelmente, publicado no Brasil, escrito por um francês chamado Albert Plé, que tem o título Por Dever ou por Prazer. Na primeira parte do livro ele começa a descrever como nós cristãos, ao longo da história, nós fomos neurotizando a vivência cristã, portanto a ética cristã. Ao longo da história você vai ver os santos, os líderes, sei lá, conforme a tradição religiosa, sempre com um semblante caído, como que a viver o cristianismo por dever. Esquecemos da alegria, que ele chama de prazer, e precisamos recuperar isso. De fato, a ética que vivemos hoje é uma ética, muitas vezes, do dever. Muitas vezes a ética que praticamos, que pregamos hoje é uma ética do dever. Fazendo um comparativo com a ética paulina, nós vamos ali em Timóteo, e Paulo fala que devemos viver uma piedade com contentamento. Você faria alguma coisa com alegria, com contentamento, por obrigação? Diga para mim. Se alguém chegasse para você e obrigasse, o diretor da sua escola, o coordenador acadêmico, te obrigasse, você tem de fazer isso. Você faria com alegria? Geralmente não. Mas você faria com contentamento aquilo que você tem como voluntário. Você até poderia aceitar voluntariamente a determinação da direção do seu seminário, da sua escola. Mas aí haveria alegria. Então Paulo diz o seguinte, que a piedade reconhecida por Deus é a piedade vivida com contentamento. O próprio Paulo fala que Deus ama quem dá com alegria, isto é, com contentamento. Ele chega a ponto de dizer, de falar muito da alegria, e aí eu paro para analisar, não utilizando o vocabulário da filosofia moral, mas utilizando o vocabulário próprio que nós temos hoje no Novo Testamento, que redescobrir o voluntarismo ético. Não estou aqui usando a expressão da ética em si, filosófica, mas em si da ética bíblica. Precisamos desafiar as pessoas a se render aos pés de Deus sem querer nada de troca. Você conseguiria viver o cristianismo, depender de Deus, depender dele não para o seu sustento, mas depender dele para as suas escolhas? Depender dele para as suas decisões diárias, ainda que sejam contrárias à sua vontade? É curioso notar que nós vivemos um evangelho extremamente mercantilista. Como que o evangelho das penitências, e eu diria, como Ortiz fala, um tipo de quinto evangelho. Nosso quinto evangelho supera os 4 evangelhos, de tantos princípios que existem. Vou pegar um
uma prática cristã como exemplo. Nós fomos induzidos, adestrados, domesticados por uma visão educacional religiosa, que devemos orar a Deus. Quando Deus responder a nossa oração, claro, responder positivamente, aí devemos agradecer. Não é verdade? Onde está a base bíblica dessa abordagem, dessa teologia popular? Se você pega um texto como Filipenses 4:6, você vai perceber que há uma diferença. Paulo diz o seguinte: não vos inquieteis, pois, por alguma coisa. A palavra inquietar aqui é a mesma que Jesus usa como ansiedade no Sermão da Montanha. Não vos inquieteis por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas as vossas orações com súplicas. Em outras palavras, Deus, eu não tenho saída. Súplica é como se o bandido tivesse colocado você de joelho, apontado a arma carregada, puxado o cão da arma para lhe atirar. Você diz o seguinte: eu não tenho saída. Você suplica pela sua vida. Pelo amor de Deus, não me mate. Significa o seguinte: eu não tenho qualquer outra saída. Deus, eu já tentei de tudo. Não há como resolver esse relacionamento, não há como resolver essa questão do meu trabalho, não há como resolver essa questão dessa saúde, desse sentimento de angústia pela perda de alguém querido. Mas eu estou agora entregando esta preocupação nas tuas mãos. Cuide dela, é tua. O texto então diz: oração, súplica e o quê? Ele diz o seguinte: e quando vier a resposta, você agradece. É isso que o texto diz? E ações de graça. Significa o seguinte: agradeça já a Deus. Aí você vai me perguntar o seguinte: e se Deus não responder a minha oração? Deus responde. Sim, não, espere mais um pouco. Mas se Deus responder não, é porque a sua oração estava errada. É fácil, a teologia bíblica ensina isso. Em outras palavras, não há mercantilismo com Deus. Deus já está aqui, a situação, entrego nas tuas mãos. Seja qual for a tua resposta, eu agradeço desde já e ponto final. Ponto final maiúsculo, se existisse, negrito, itálico e sublinhado. Ctrl S, Ctrl N, Ctrl I. Acabou. Você conseguiria viver um tipo de vida cristã assim? Deus, eu estou desempregado, mas aqui está a minha vida, eu sou feliz, estou nas tuas mãos. Você conseguiria, por exemplo, ler o Salmo 118, 24? Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos, alegremos nele. Deus acabou de falecer, a pessoa que eu mais amo, mas este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nele. É o desafio de ser cristão, isso é cristianismo. Você fala que você vive uma vida folgada, você não conhece a minha vida. As lutas, dificuldades que minha esposa e eu já passamos nesses 34 anos de ministério e fomos vencendo nas mãos de Deus, não dependendo de nós. Deus, qual é a lição que tu tens para mim por essa situação difícil? Já vamos ver como Nietzsche trataria o sofrimento e como o cristianismo trataria o sofrimento em si. Então, o que significa? Que nós vivemos um cristianismo do dever e não um cristianismo da alegria, um cristianismo da decisão pessoal. Deus, eu decido ao teu lado, mesmo que o meu coração, a minha mente está dizendo para não, que está entregue no teu altar meus sentimentos. Nietzsche fala, em vez do imperativo da natureza, ele fala do imperativo categórico kantiano, do dever, ele fala do imperativo da natureza. O resgate de todos os instintos da natureza. Então a ética nietzschiana tenta ser uma superação do imperativo categórico kantiano. Aí então a valorização dos instintos, exaltação da vontade e potência. E Nietzsche nesse sentido critica a moral tradicional. Nietzsche defende, ao criticar a moral tradicional, defende a moral dos fortes. Para Nietzsche a moral aceitável é a glorificação de si mesmo. Para o Evangelho, a moral aceitável é a mortificação do si mesmo. Perceberam a diferença? Nietzsche defende uma moral dos fortes contra a moral dos fracos.
Ao fazer a crítica moral tradicional, Nietzsche preconiza a transvaloração de todos os valores. Vou projetar uma nova transparência em que eu faço a comparação entre o conceito de moral dos fracos de Nietzsche e o conceito de moral dos fortes dele em si. A moral dos fracos que ele acha dos fracos e dos fortes. Novamente eu advirto, dizendo que não há erro de digitação. Vejam, do lado esquerdo a moral dos fracos que ele diz é humildade e bondade. Em vez disso, moral dos fortes, valorizar o belo e o estético, já eu explico esse contraste. Moral dos fracos para ele é piedade e paciência. A moral dos fortes é agir como manda o coração. Moral dos fracos para ele é a moral dos escravos, a moral cristã construída entre os escravos judeus. A moral dos fortes é a moral dos aristocratas, do além-homem. Moral dos fracos é a negação de si mesmo, enquanto a dos fortes é a glorificação de si mesmo. Moral dos fracos é a escravidão, viver uma escravidão dentro de um sistema ético. Moral dos fortes é viver além do bem e do mal. Você passa a ser a regra para você. Na realidade, quando Nietzsche fala, comparando-se ao cristianismo, nós temos dois quadros. Para Nietzsche é o já e o agora. Para o cristianismo é já, mas ainda não. Vamos fazer uma leitura crítica de Nietzsche. A ética nietzschiana gera um conceito também relevante da história pessoal que se reflete na sociedade de gratificação imediata que eu citei há pouco. Antes as coisas tinham passado, presente e futuro. Havia, portanto, um projeto histórico, havia, portanto, um ideal histórico, havia, portanto, um compromisso histórico, e nós respondíamos à nossa história. Não fazíamos isso ou aquilo porque nós íamos manchar todo o percurso histórico que tínhamos escrito até aquele momento. Hoje a história pessoal é irrelevante porque o momento de agora passa a ser substituído pelo momento seguinte, que passa a ser naquele momento agora, além. Queridos, não dá para ser cristão sem subjacência histórica. Nosso Deus é um Deus com biografia, nosso Deus é um Deus com currículo, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a nossa biografia. Para Nietzsche a história acabou, hoje nós vivemos não o presente, nós nem lembramos o passado, nem construímos o futuro, vivemos uma mera simultaneidade de vida. A vontade de potência defendida por Nietzsche nada mais é do que a arrogância dos instintos pessoais, dos íntimos desejos e sagacidade do eu. Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e do bem chamam mal, trocam a escuridade por luz, a luz por escuridade, trocam o amargo por doce e o doce por amargo. A inversão radical de valores, que Nietzsche chama de transvaloração de todos os valores. A vontade de potência nada mais é do que essa inversão de valores que temos em Isaías 5:20. Jeremias 17:9 diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas, o coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se eu vou depender do meu coração, ele é enganoso. A proposta, portanto, ética de Nietzsche é para uma vida orientada por uma visão estética e instintiva, e não uma visão orientada por valores e princípios. E aqui eu explico um pouco mais para vocês. Quando eu falo numa visão estética e instintiva, eu estou dizendo que o que vale é aquilo que o meu instinto, aquilo que a minha visão estética subjetiva estabelece como agradável e, portanto, aceitável, em vez de uma vida orientada por valores e princípios. Um exemplo muito concreto pode ser simples. O fulano se casa, a fulana se casa, depois de, 4, 5 anos de casado, tem os seus filhos, a mulher então já tem as estrias dela, as cicatrizes de cesárea, o homem aumenta a testa muitas vezes, o que sobra fica de outra cor, muda a cor do shampoo, né? Se sobra alguma coisa na testa também, vamos dizer assim, muda de cor, e assim por diante. Então a área estética tem uma mudança em si. Aí o fulano acorda de manhã, olha para sua esposa, aquele rosto todo emborrachado, né? Todo amassado, que acordou, cabelo que não está tão bonito quanto estava,
quando eles namoravam, aí ela olha para o marido, acorda de manhã, vê aquela cara feia, aí vai para o trabalho. Chega no trabalho, vê um rapaz engomadinho, bonitinho, perfumadinho, cheirosinho, tem uma fala muito gostosa e mansa. Oi, querida, tudo bem? Como está você? Como foi o seu dia? Quais são as suas lutas e dificuldades? E aí o homem vai para o trabalho, ela encontra aquela garota torneada, jeito de violão, perfumada, com economia de pano, isto é, com decote um pouco avantajado. E se você for sendo induzido pela visão estética instintiva, vale que o seu sentimento, que o seu coração está ali determinando. A história de vida que você viveu e construiu com a sua esposa, cheia de estrias, pés de galinha, e que tem que usar cada vez mais base para ajustar o rosto, desaparece. A história que você viveu com seu marido, que você construiu dia a dia, e que agora está barrigudo, talvez careca, cheio de olheiras, sem contar as rugas na testa. O homem não usa base, então aparece tudo, né? Desaparece. Passa a valer o que você sente no momento, passa a valer o que a sua vontade e potência está determinando, o que a sua visão estética está referenciando. E aí então vem aquele bendito versículo que fala de nós lembrarmos do primeiro amor, que já foi arquivado, às vezes foi lá para a lixeira, né, deletado, né? E aí então você fica, o que a gente chama no aconselhamento, desejando a morte ontológica do seu cônjuge, para que você possa substituir um pelo outro. Essa é a consequência da visão nietzschiana. A visão orientada por valores e princípios, ela considera a historicidade, considera que os atos são singulares, considera que nós estamos construindo a história juntos, que nós hoje estamos vivendo o Evangelho juntos, que nós temos dificuldades, temos problemas, mas construímos as soluções. Algumas nem achamos ainda. Olhamos para os filhos, vemos os filhos crescendo, certas horas olhando-nos como exemplo, certas horas talvez nem tanto, mas estamos construindo a nossa história. A visão orientada por valores e princípios vai perguntar: eu estou olhando aquela jovem, torneada, que está me causando uma sensação interna no meu coração, nos meus sentimentos, na minha impulsividade, mas quais são os princípios que aqui estão presentes? Qual é a história que eu vivi até agora? Aí aquela jovem, quando olha aquele jovem charmoso, galante, ela vai então olhar e vai pensar: como eu construí a minha vida? Quais são os princípios que gerenciam meus sentimentos? É isso que eu disse para vocês logo no começo: entregar os corpos em sacrifício vivo. Deus, eu estou excitado por aquela jovem. Deus, eu estou comovida por aquele jovem. Eu entrego os meus sentimentos agora, minha impulsividade no teu altar. Agora, essa impulsividade é tua, não é mais minha. Está aqui para ser gerenciada por ti. É isso que é entregar o corpo em sacrifício vivo. Ele com todos os sentimentos, ele com todas as impulsividades que tem. Então, em vez de uma visão estética e instintiva, eu vou desenvolver uma visão orientada por valores e por princípios. Avançando um pouquinho mais, eu vou analisando, fazendo uma leitura ética nietzschiana, procurando mostrar que os meios massivos de comunicação possuem a mensagem profética do homem contemporâneo, dirigida à obtenção do máximo sucesso da vida aqui e agora. E esse sucesso tem a ver com a autorrealização pessoal, na busca da obtenção dos objetos do desejo. É o que eu chamo de ontologia da posse, onde o ter agrega valor ao ser. Antigamente uma roupa passava a ter valor à medida que ela é colocada no corpo da pessoa. Hoje eu vou valer mais ou menos a partir das etiquetas que eu utilizo.
Se você que é jovem está aí com seu tênis, se ele não é uma marca específica, você se sente como descalçado. É ele que valoriza você em si. Há aí uma ontologia da posse. A manifestação da vontade própria, então, é uma ação libertária do ser. Essa é a vontade de potência. E o fracasso tem de ser evitado a todo custo. Estou caminhando já para o fim. Eu acho que temos uma pequena dificuldade lá nas projeções, mas agora chegou o momento que eu iria projetar para vocês. Já voltou, olha aí, milagre, que muito bom, o pessoal aqui nosso é muito eficiente. Então agora eu gostaria de mostrar para vocês uma comparação entre a concepção nietzschiana de vida e a concepção do Evangelho. Certamente Nietzsche não tratou desses assuntos que eu vou ter aqui no extremo da coluna da esquerda, mas pegando a essência do pensamento nietzschiano, pegando a essência do pensamento do Evangelho, nós vamos ter aí a comparação. Primeiro, quem é o homem, ou o ser humano ideal? Para Nietzsche é o Übermensch, o além-homem, o super-homem. O Evangelho, a nova criatura. O que é o coração? Para a filosofia nietzschiana é fazer o que manda o coração. Para o Evangelho, o coração é enganoso. O que é o eu? Para Nietzsche, a vontade de potência e exaltar o eu. E o Evangelho, mortificar o eu, colocando Cristo no lugar. E o próximo? Para Nietzsche, a sobrevivência deve ser dos mais aptos, deve haver competição. E para o Evangelho, companheirismo e complementação. E a sedução sexual? Para a abordagem nietzschiana, deixar-se levar pelos impulsos. Para o Evangelho, lealdade ao primeiro amor. Uma segunda tabela que eu fiz para vocês está aí. O que representaria o tapa na face na filosofia nietzschiana? Revidar, e para o Evangelho, dar a outra face. O que é o inimigo com fome e sede? O problema é dele. Você deve odiar o seu inimigo, segundo a visão nietzschiana. Segundo a visão do Evangelho, dar de comer e beber e amar. Claro, sem veneno. Tá? Ser perseguido por causa da justiça. Para a visão nietzschiana, revidar, retaliar, vingar-se olho por olho, dente por dente. Para o Evangelho, sofrer o dano, não resistir ao perverso, deixar para Deus. Ser difamado, denigrir a reputação do difamador, confiar no julgamento de Deus. Mais uma. Satisfação, na visão nietzschiana, buscar custe o que custar a satisfação. No Evangelho, você deve buscar satisfação, mas adiar se fere algum princípio. Ser ofendido, levado à ira. Visão nietzschiana, revidar, vingar-se. Ser paciente, a visão do Evangelho. Passar por tribulação ou sofrimento, que eu citei há pouco. Na visão nietzschiana, você deve fugir da tribulação, deve buscar satisfação imediata. Na visão do Evangelho, o sofrimento pode ser didático, deve ser paciente, alegre e pronto para aprender. O que é o indivíduo para a visão nietzschiana? É autorreferido, vai viver além do bem e do mal. Para o Evangelho, dependente de Deus e de seus princípios. Quais são as consequências da visão nietzschiana? Hoje o paradigma nietzschiano se reproduz na promiscuidade sexual encontrada até nos meios eletrônicos. O assunto mais procurado na internet ainda é a sexualidade. O sexo se virtualizou, o sexo se tornou aparentemente asséptico na internet. Isto é, um tipo de sexo sem sujeira, ainda que tenha vivido dessa maneira sem princípio. Esse paradigma também se reproduz hoje não somente no aumento da sexualidade, mas não somente no aumento da violência também, mas também no aumento da intensidade e crueldade. É o indivíduo dando vazão à sua vontade de potência. Se a sexualidade e a violência forem vividas como os meios massivos anunciam, se tornará a vida animalesca. E eu diria o seguinte: será que é só uma crise de conceitos esta que nós estamos vivendo? Estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, a crise dos universais. Na modernidade tardia ou na pós-modernidade, como queiram, as verdades universais ou metanarrativas são substituídas pela opinião pessoal, devido à priorização do indivíduo subjetivo. A significação, então, e o sentido da vida
não é dado mais por uma verdade transcendental e universal que preceda a existência individual. Com Nietzsche, o indivíduo é subjetivado, o indivíduo é interiorizado, dando lugar às suas impulsões internas. O relativismo, portanto, hoje é diferente do relativismo do passado. Nós temos hoje aí o ser humano deixando de viver numa sociedade orgânica, sistêmica em si. O homem, ele deixa de viver num ambiente sociopolítico, mas ele passa a criar o seu próprio ambiente, dizendo o que ele bem entende. Vivemos uma época dos direitos, mas não uma época dos deveres. Eu acho que devia ter assim, o Código dos Direitos do Consumidor, primeira parte. Segunda parte, os códigos das responsabilidades do consumidor. Primeira parte, os direitos do adolescente, da criança e do adolescente. Segunda parte, as responsabilidades da criança e do adolescente. O mesmo em relação ao idoso, ao funcionamento bancário e assim por diante. Então, o ambiente não mais determina a significação do indivíduo. A religião não é mais portadora de uma identificação do indivíduo, de uma significação de vida. O próprio indivíduo procurou a significação em si mesmo. Só que ele não encontra, ele cai num vazio. A modernidade tardia, então, a pós-modernidade, o terceiro Éden, é intrassubjetivo. É uma sociedade do indivíduo, ainda que ele viva uma globalização e acabe vivendo nós numa sociedade, enfim, paradoxal. Ao mesmo tempo que eu quero viver só para mim, eu acabo sendo cópia deste mundo. Hoje vivemos um lema dizendo o seguinte: era da autenticidade, você é autêntico. O maior engano, nós somos cópia dessa ideologia. Minha pergunta final para vocês. Vou voltar aqui ao Monte Carmelo, onde o desafio do profeta Elias foi: se Baal é Deus, serviu. Se Jeová é Deus, serviu. A quem serviremos? A Deus ou às nossas paixões e instintos? Desafio do profeta Elias para nós hoje seria esse: optar entre os impulsos, imediatismo ou princípios de Deus. Não podemos mais ser vítimas dessa ideologia presente. Nós temos de compreender o Evangelho como ele é em si mesmo. Evangelho puro e cristalino. Que Deus assim possa nos abençoar.